Porque eu fiquei chateado, até que tinha conversado com o meu staff, a galera, meus empresários. Falei, cara, seleção brasileira é algo muito delicado. As pessoas, os treinadores, os caras... É muita máfia, sacou? Na verdade, é muita máfia. Sim. Não tem nenhum jogador do atual campeão brasileiro, do time que vem há 32 jogos sem perder no Campeonato Brasileiro, tá? Que pode ser que daqui pra frente não ganhe nada, mas hoje tem o melhor ataque, a melhor defesa, tanto no Brasileiro como na Libertadores também, na Copa do Brasil. E não tem nenhum jogador, tem coisa errada. Foi uma vergonha. Eu não estou falando só da bola rolando, não. A vergonha que foi mostrada ao mundo. Hoje o futebol brasileiro perdeu em tudo. Vamos tomar a CBF. E sabe o que acontece? Uma coisa interessante, cara, eu não vejo ninguém dar uma porrada nisso. Assim, tô dizendo aqui que eu vou cansar, que eu não vou cansar não. Eu vou dar porrada mesmo até o final. Sendo senador, sendo político, daqui a não sei quantos anos, se eu deixar de ser, vou continuar dando porrada, se não mudar. O Brasil é amplamente considerado a maior nação de futebol da Terra e, com razão, já ganharam a Copa do Mundo 5 vezes, mais do que qualquer outra seleção nacional, e podem contar com figuras como Zico, Pelé e Garrincha entre seus ex-grandes. Há um ditado no Brasil de que os ingleses podem ter inventado o futebol, mas nós brasileiros o aperfeiçoamos, e mesmo para um inglês, costuma ser difícil discordar. Todos nós crescemos envolvidos pelo amarelo, verde e azul do Brasil, uma combinação de cores que não deveria funcionar. Mas o Brasil conseguiu e tornou isso icônico, simplesmente porque eram tão bons. Testemunhei o final da breve parceria de ataque entre Ronaldo e Romário, talvez a dupla de ataque mais talentosa que o esporte já viu, mas foram os 3 R's, Ronaldo, Rivaldo e Ronaldinho, que definiram a seleção brasileira da forma que conhecemos hoje. Se havia algo como perfeição no futebol, era difícil imaginar que não se parecesse com isso. Na primeira Copa do Mundo que me lembro de assistir, em 2002, o Brasil venceu a Inglaterra nas quartas de final, rumo à conquista do 5º título mundial, quebrando recordes. Isso era o que o Brasil fazia, exceto que não fizeram desde 2002, há mais de 20 anos, e para quem é um pouco mais jovem do que eu, eles não cresceram com a mesma percepção de que o Brasil era intocável, vencedor perpétuo. Mais da metade do elenco mais recente do Brasil, na verdade, não é velho o suficiente para lembrar que o Brasil já venceu a Copa do Mundo. Enquanto isso, jogadores como Endrick, Vitor Roque e Andrei Santos, apontados como as próximas grandes promessas do Brasil, nem mesmo haviam nascido nos últimos 5 mundiais desde 2002. O Brasil só chegou a uma semifinal em casa em 2014, onde foram derrotados por 7-1 pela Alemanha, na derrota mais pesada nas semifinais na história da Copa do Mundo. As Copas do Mundo de 2006, 2010, 2018 e 2022 resultaram todas em eliminações nas quartas de final para França, Holanda, Bélgica e, mais recentemente, Croácia, uma nação de apenas 4 milhões de habitantes. Isso é considerado uma humilhação nacional no Brasil, um país com mais de 200 milhões de habitantes, onde o futebol não é apenas um passatempo popular, mas uma obsessão nacional. Apesar de repetidos contratempos, desilusões e decepções, o Brasil ainda era o favorito ao título nas Copas de 2018 e 2022. Claramente, o Brasil ainda tem muito talento e as expectativas internas e externas para a seleção nacional permanecem muito altas, mas as performances e os resultados continuam aquém. Então, o que diabos está acontecendo? No vídeo de hoje, é exatamente isso que vamos tentar entender. Por que a seleção nacional mais bem-sucedida do mundo não vence a Copa do Mundo há mais de 20 anos? O que deu errado com o futebol brasileiro como um todo e se eles têm chances de vencer novamente em breve? Na verdade, o Brasil ganhou apenas mais uma Copa do Mundo no futebol masculino do que Alemanha e Itália e menos títulos da Copa América, que são 9, do que Uruguai ou Argentina, que alcançaram 15 títulos no total. Há uma razão pela qual a seleção nacional do Brasil, além de ser 5 vezes campeã mundial, ainda é considerada o ápice do jogo internacional. É por causa de como eles venceram esses torneios. Quando o Brasil dominava o mundo, eles não eram apenas uma máquina de vitórias impiedosa, eram um prazer de assistir e muitas vezes venciam de maneira enfática. Nada encapsulou melhor isso do que o 4º e último gol do Brasil contra a Itália na final da Copa do Mundo de 1970. Os italianos estavam exaustos no calor e na umidade do Estádio Azteca, na Cidade do México, cansados
Primeiro por sua vitória por 4-3 contra a Alemanha nas semifinais apenas 4 dias antes, que foi para a prorrogação, e segundo por uma equipe brasileira que os deixou perseguindo sombras nos últimos 45 minutos. Dentro do próprio campo, Clodoaldo passou por 4 jogadores italianos antes de passar a bola para Rivellino, que olhou para Jairzinho, que encontrou Pelé no centro. Ele parou por um momento, aguardando a iminente corrida invasora de seu lateral direito Carlos Alberto, que parecia nunca se cansar, para fazer um passe perfeitamente ponderado para o capitão do Brasil avançar com força, além de Enrico Albertozzi, no gol da Itália. Foi a personificação perfeita, em um único gol, do que os brasileiros chamam de o jogo bonito. De novo o Clodoaldo. Boa finta. Pegou Tostão. Jairzinho rolou para Pelé. Ajeitou. Carlos Alberto vem chegando. Rolou Pelé para Carlos Alberto. Disparou. É gol. Numa jogada coletiva. Pelé dominou por último. Rolou para Carlos Alberto que vinha chegando. A bola foi de Michel. O Brasil é tricampeão do mundo. Brasil 4. Itália 1. A equipe vencedora da Copa do Mundo de 1970 do Brasil é amplamente considerada a maior seleção nacional de futebol que já existiu, embora o viés recente e a chegada da televisão colorida provavelmente tenham desempenhado um papel significativo nisso. Homem por homem, as equipes vencedoras da Copa do Mundo do Brasil em 1958 e 1962 eram, argumentavelmente, ainda mais formidáveis e haviam derrotado as equipes de maneira mais enfática. Em 1958, o Brasil marcou 10 gols nas finais e semifinais contra Suécia e França, e nunca marcou menos de 3 gols na fase eliminatória. Em 1962, o que unia todas as equipes vencedoras do Brasil de 1958 a 2002 era o seu estilo, exuberância e a singularidade do futebol brasileiro. Mesmo em 1982, quando o Brasil foi eliminado na segunda fase de grupos, ainda assim jogaram o melhor futebol e eram a equipe favorita da maioria das pessoas. O estilo histórico do Brasil, por vezes chamado de jogo bonito ou futebol samba, baseia-se no que mais recentemente se tornou conhecido como relacionismo, em contraste com os estilos posicionais mais comuns na Europa. Atualmente, a maioria das melhores equipes europeias adota estilos rígidos e extremamente disciplinados. Isso contrasta fortemente com a visão brasileira de permitir que jogadores talentosos como Neymar tenham liberdade para se expressar em campo. Os últimos anos viram um conflito interno no Brasil entre o estilo jogo bonito, que os tornou grandes, e o estilo mais disciplinado adotado pela maioria das principais equipes do mundo. Nos últimos mundiais, de 2014 a 2022, o Brasil parece ter tentado encontrar um compromisso confuso entre a improvisação relacionista no ataque e a organização disciplinada na defesa. Isso tem sido altamente bem-sucedido contra equipes mais fracas, com o Brasil perdendo apenas um jogo em mais de 3 anos. No entanto, contra adversários de elite nas fases eliminatórias da Copa do Mundo, o Brasil luta para manter o controle, uma palavra crucial, sinônima de Guardiola e das melhores equipes posicionais. A mudança para um estilo mais disciplinado é um desafio, especialmente quando a maioria dos melhores jogadores brasileiros não pratica esse estilo em seus clubes europeus. A hegemonia recente da Premier League também representa um desafio, com a maioria dos brasileiros agora jogando na Europa, especialmente na Inglaterra. O desafio não reconhecido para o futebol brasileiro é adaptar seu estilo único em meio a essas mudanças globais, a menos que ocorra uma grande mudança nas dinâmicas globais do futebol em direção à América do Sul, o que parece improvável. A hegemonia recente da Premier League é um desafio não reconhecido para o futebol brasileiro, especialmente porque, nas décadas passadas, a maioria dos brasileiros preferia jogar na Itália ou Espanha. Olhando para os grandes brasileiros que atuaram na La Liga, seja isso Ronaldo, Romário, Rivaldo ou Ronaldinho, ou na Série A com Kaká e Falcão, você está falando sobre jogadores que às vezes definem uma era nessas divisões. A Premier League teve alguns jogadores brasileiros muito bons antes dos anos 2020, principalmente Juninho, Gilberto Silva e Fernandinho, mas eles não se encaixam exatamente na mesma categoria. Talvez haja mais semelhanças culturais entre alguns países na Europa continental e o Brasil, e menos barreira de idioma em alguns casos, mas, mais importante, o estilo de jogo representado não representa uma mudança radical do que estavam acostumados, ao contrário de jogar na Inglaterra. A Premier League sempre foi conhecida por sua fisicalidade, pelo ritmo acelerado do jogo e uma sensação geral de falta de fôlego que não é encontrada em quase nenhum outro lugar. Agora que a Premier League se tornou tão dominante, especialmente financeiramente,
os melhores brasileiros inevitavelmente estão indo para o topo do futebol inglês. Na última Copa do Mundo, quase metade do elenco brasileiro, 12 jogadores, jogou em clubes da Premier League. Haviam tantos jogadores do Manchester United no elenco do Brasil, quanto jogadores que atuaram no Brasil como um todo, e mais ainda no time titular. Havia mais jogadores do Newcastle United e West Ham do que jogadores do AC Milan, Inter de Milão, Bayern de Munique e Barcelona. Isso é uma mudança radical e é algo que o Brasil provavelmente terá que se acostumar. O Brasil ainda produz mais jovens jogadores de futebol excepcionais do que qualquer outra nação na Terra, mas os mais destacados tendem a não permanecer no Brasil por muito tempo. Jogadores como Rodrigo, Gabriel Jesus, Andrei Santos, Douglas Luiz, João Pedro e Gabriel Martinelli foram todos contratados por clubes europeus antes de completarem 20 anos. Por um lado, isso significa que os melhores jovens jogadores do Brasil geralmente começam a competir no mais alto nível e treinam com jogadores de classe mundial desde muito cedo. Por outro lado, significa que muitas vezes eles têm dificuldade em conseguir jogos, às vezes prejudicando seu desenvolvimento, e são imediatamente reprogramados para jogar um estilo de futebol diferente. O consenso no Brasil é que, no equilíbrio das coisas, isso teve efeitos prejudiciais no desenvolvimento dos jogadores brasileiros e, portanto, na seleção brasileira e, obviamente, na força do futebol doméstico como um todo. Não são apenas os jovens mais talentosos que são retirados da Liga Brasileira, embora cada vez mais sejam jogadores de todas as idades e de diferentes graus de talento ou potencial, estão saindo porque podem ganhar mais dinheiro em outros lugares. Desde que o Estado saudita aumentou significativamente os investimentos no futebol, principalmente para fins de propaganda doméstica, jogadores como Roberto Firmino, Malcom, Talisca, Alex Telles e principalmente Neymar tornaram o deserto o seu novo lar. Além disso, os brasileiros também jogam na Liga MX do México, onde os salários muitas vezes são mais altos do que na brasileira, especialmente para jogadores medianos, bem como em ligas europeias menos importantes, seja na Turquia, Rússia ou Ucrânia. Não apenas esses jogadores estão jogando em um nível inferior ao que estariam se estivessem no Brasileirão ou em uma principal liga europeia, mas isso significa que esses jovens jogadores, que não são imediatamente contratados aos 17 ou 18 anos, estão se formando em um sistema de ligas de qualidade inferior. O futebol local no Brasil também está cada vez mais caótico. Uma mistura de diretores enlouquecidos, altos índices de troca de técnicos e um cronograma totalmente incontrolável conspiraram para tornar o jogo local brasileiro mal funcional em alguns momentos. Períodos de gestão não são mais medidos em anos ou meses, mas em jogos. A confluência de campeonatos estaduais, nacionais, continentais e às vezes até mesmo mundiais pode conspirar para criar uma programação em que algumas equipes jogam tantas quanto 70 ou mesmo 80 partidas em uma única temporada. Esse é o momento da maioria das janelas de transferências do mundo e, crucialmente, da Europa. Significa que os times brasileiros são rotineiramente desfalcados de seus melhores jogadores no meio de suas próprias campanhas. É um ambiente difícil para os jovens serem lançados, onde a simpatia costuma ser escassa por parte dos torcedores com altas expectativas, e o mesmo se aplica à seleção nacional. O Brasil tem expectativas diferentes de qualquer outra seleção nacional do mundo. Pode ser o caso de que um punhado de seleções, Argentina, França, Alemanha, Espanha, Inglaterra e Itália, quando se classificam, entram na Copa do Mundo com a esperança de vencê-la e com uma boa dose de crença de que chegarão às fases finais quando tem um time competitivo. No entanto, a maioria dos brasileiros entra em cada Copa do Mundo não esperando, mas exigindo que o Brasil vença. Em cada uma das últimas 5 edições do torneio, torcedores e especialistas brasileiros falaram sobre adicionar a sexta estrela à camisa do Brasil antes mesmo de a bola rolar, mas em cada ocasião foram deixados decepcionados. Há um ditado no Brasil que basicamente diz assim: a única equipe que pode vencer o Brasil é o próprio Brasil. Ou seja, quando a equipe nacional perde um jogo, muito pouco crédito ou até mesmo reconhecimento tende a ser dado a seus talentos ou ao desempenho do adversário. O foco é quase inteiramente no Brasil e em suas próprias falhas. Isso é uma crença enraizada na suposição de que o Brasil deveria vencer todos os jogos e que, se não o fizerem, obviamente fizeram algo muito errado. Ninguém é mais exigente do que a imprensa esportiva brasileira, que aumenta as expectativas a níveis febris na véspera de cada torneio e praticamente espuma pela boca se a seleção não retornar ao Rio com o troféu em mãos. O Brasil ainda tem grandes jogadores, geralmente chegam aos torneios em uma forma fantástica, e a história e a tradição da seleção talvez deem ao resto do mundo uma percepção ligeiramente distorcida de suas próprias vulnerabilidades.
Também deve ser observado que é extremamente difícil vencer a Copa do Mundo. Pode parecer simplista, mas é notável com que frequência esse fato é esquecido, especialmente no Brasil, mas também em outros lugares. O Brasil pode ter achado mais fácil vencer a Copa do Mundo no passado do que qualquer outra equipe, mas até mesmo nós perdemos em uma surpreendente derrota contra o Uruguai em casa em 1950. Passamos 24 anos sem provar o sucesso entre 1970 e 1994. E a realidade é que, em mais de 90 anos, apenas 8 países venceram a Copa do Mundo na era moderna. Não há uma única seleção nacional capaz de superar todas as outras, ou pelo menos não houve nas últimas 2 décadas. Para vencer a Copa do Mundo, é preciso talento, espírito e, crucialmente, uma fatia de boa sorte. Fora a Copa do Mundo de 2014, que foi o elenco mais fraco do Brasil a ir a um Mundial em minha vida e suspeito fortemente de todos os tempos. O Brasil tem consistentemente sido uma das 5 ou 6 melhores equipes indo para o torneio e não entraram em combustão espontânea como a Alemanha nas últimas 2 Copas do Mundo. Como sair na fase de grupos ou a Itália, que nem sequer conseguiu se classificar. E deve ser dito que são uma das equipes mais bem-sucedidas na história da Copa do Mundo. Já o Brasil venceu seu grupo no Catar, derrotou a Coreia do Sul nas 8as de final e provavelmente deveria ter vencido a Croácia, apesar de não estarem no seu melhor. Se tivessem aproveitado suas chances contra a Croácia, teriam avançado para uma semifinal contra seus grandes rivais, a Argentina. E quem sabe qual seria o resultado desse jogo? Na Rússia, em 2018, o Brasil perdeu novamente por margens mínimas contra a Bélgica nas quartas de final. O Brasil teve 59% de posse de bola naquele jogo, completou 144 passes a mais do que a Bélgica, teve o dobro de escanteios, além de 27 chutes contra 9 da Bélgica e 9 no alvo comparados aos 3 da Bélgica. Cada campanha frustrada na Copa do Mundo está cheia de histórias de azar, e foi um jogo razoavelmente equilibrado. Não vamos fingir que o Brasil massacrava a Bélgica ou algo assim. No entanto, isso é apenas mais uma ilustração das margens finas no futebol. Se estiver procurando por fraquezas evidentes na seleção brasileira, ambas as posições de laterais, o centroavante e uma dependência geral em Neymar têm sido problemas de longo prazo. É muito estranho para o Brasil, que historicamente produziu mais laterais e centroavantes de classe mundial do que qualquer outro país do mundo, estar enfrentando dificuldades nesses aspectos. O Brasil tem carecido de um verdadeiro camisa 9 de classe mundial, provavelmente desde que Ronaldo encerrou sua carreira, com exceção de sua partida de despedida e a Copa do Mundo de 2006, quando ele já estava bem abaixo do seu auge. Adriano parecia ser o sucessor de Ronaldo, assim como Ronaldo havia sucedido Romário em 2004 e 2005, mas um problema em seu tornozelo e em sua alma, como ele mesmo coloca, significou que o declínio foi ainda mais rápido do que sua ascensão. Desde 2006, os centroavantes titulares da Copa do Mundo do Brasil foram Luiz Fabiano, Júlio Baptista, Fred, Gabriel Jesus e Richarlison. Todos os 5 são ou foram jogadores muito bons, e de forma alguma pretendo menosprezá-los. Mas não acho que seja exagero dizer que se tivessem nascido em quase qualquer época da seleção brasileira antes de 2000, alguns teriam tido sorte de conquistar algumas convocações para a seleção, quanto mais liderar a linha do Brasil em uma Copa do Mundo. Houve uma época em que Giovanni Elber era o artilheiro principal do Bayern de Munique, vencendo a chuteira de ouro da Bundesliga, e só conseguiu 15 convocações pelo Brasil. Grafite marcou 35 gols na temporada em que o Wolfsburg venceu a Bundesliga e ainda ganhou apenas 4 convocações. Afonso Alves ganhou apenas 7 convocações, apesar de marcar 48 gols em 50 jogos nos Países Baixos, com Heerenveen, e Mário Jardel marcou incríveis 170 gols em 175 jogos pelo Porto e 67 em 62 pelo Sporting, mas ganhou apenas 10 convocações. Ricardo Oliveira não parava de marcar gols no Betis, mas conseguiu apenas 16 convocações. Sonny Anderson é o 6º maior artilheiro estrangeiro da história da Ligue 1, vencendo 3 chuteiras de ouro da Liga com Mônaco e Lyon e um prêmio de jogador do ano da Liga, e por isso foi recompensado com apenas 6 convocações. Eu poderia continuar, mas você provavelmente entende a ideia. Isso sem mencionar os inúmeros atacantes prolíficos que o Brasil costumava ter em sua própria liga, como Túlio e Ramon Menezes, que raramente tiveram uma chance na seleção. Em resumo, o Brasil costumava ser mimado por opções de centroavante, enquanto agora estão bastante carentes. O camisa 9 do Brasil na Copa do Mundo de 2022 marcou apenas 1 gol em 27 jogos na Premier League pelo Tottenham na última temporada. Há 20 ou 30 anos, isso não teria garantido um lugar no ataque da seleção brasileira.
Por mais que Neymar possa ser uma figura controversa para algumas pessoas, seja por lesões, escolhas de carreira ou apoio ao ex-presidente de extrema-direita do Brasil, Jair Bolsonaro, não há dúvida de que ele é e tem sido, por mais de 10 anos, um dos melhores jogadores de futebol do mundo. Dado que Neymar foi apontado para a grandeza desde os 14 anos e não houve outros talentos brasileiros da mesma geração, o peso das expectativas sobre seus ombros desde a infância deve ter sido insuportável. Tornar-se um dos melhores jogadores do mundo e o artilheiro máximo do Brasil, empatado com Pelé com 77 gols, pelo menos segundo a FIFA, é notável. Às vezes, parece que as expectativas em relação ao Neymar seriam impossíveis para qualquer jogador cumprir. Frequentemente apontam que Neymar não liderou o Brasil para a glória na Copa do Mundo e não tem momentos icônicos na Copa, como Ronaldo, Ronaldinho ou Romário. No entanto, a carga sobre esses jogadores era sempre compartilhada se por qualquer motivo Romário não estivesse em seu melhor dia. Ele tinha jogadores como Bebeto ou seu antigo parceiro e rival Edmundo ao lado. Se Ronaldo, Ronaldinho ou qualquer um tivesse um dia ruim, os outros 2/3 da combinação estavam lá para compensar, com Kaká e Juninho esperando nos bastidores. Neymar terá 34 anos na próxima Copa do Mundo e poderá ter passado os últimos 3 anos vivendo como rei na Arábia Saudita e jogando em um nível muito inferior de futebol. Ele pode ainda fazer parte do elenco do Brasil, até mesmo sendo uma peça-chave, mas seria imprudente assumir que o Brasil ainda poderá construir um time ao seu redor. Especialmente quando, mesmo em seu auge e jogando na Liga dos Campeões com PSG e Barcelona, Neymar sozinho não conseguiu levar o Brasil à vitória na Copa do Mundo. O México é datado como a maior decepção do futebol mundial, muito disso por competir na relativamente fraca confederação CONCACAF, em vez da Conmebol, o que prejudicou a trajetória do futebol mexicano ao longo do último século, se não ainda nos dias atuais. Isso é verdade, mas talvez o segredo sujo das Américas nos dias de hoje seja que a Conmebol tem seus próprios problemas. A Argentina pode ter vencido a Copa do Mundo de 2022, mas é a única seleção da Conmebol a chegar às quartas de final em uma das últimas 2 Copas do Mundo. Na última Copa, Argentina e Brasil foram as únicas 2 seleções da Conmebol a avançar para a fase eliminatória. Equador e Uruguai foram eliminados na fase de grupos e o 5º país da Conmebol nas eliminatórias, o Peru, nem conseguiu se classificar para o Catar após perder nos playoffs contra a Austrália. Foi a primeira Copa do Mundo desde 2006 em que menos de 5 seleções da Conmebol se classificaram e a primeira desde 2002 em que menos de 3 seleções da Conmebol avançaram para a fase eliminatória. Isso pode mudar no futuro, mas agora é um problema, e pode explicar, pelo menos em parte, por que o Brasil enfrentou adversários não sul-americanos como Bélgica e Croácia, que se mostraram mais difíceis de lidar. O Brasil é uma mina de ouro para a Conmebol, e de fato para sua própria gananciosa e rotineiramente suspeita Confederação Brasileira de Futebol. Mas se o Brasil quiser estar pronto para enfrentar esse tipo de oposição no maior palco, a solução mais óbvia é enfrentá-los entre os torneios. Apenas como um parêntese, deve-se dizer que a agenda de viagens e jogos para o Brasil e as equipes brasileiras pode ser incrivelmente desgastante. As equipes sul-americanas têm que jogar 18 partidas desde Caracas, na costa do Mar do Caribe, na Venezuela, até a altitude insuportavelmente alta de La Paz, na Bolívia, nas eliminatórias para a Copa do Mundo. O mesmo acontece em relação ao futebol local no Brasil, que é quase do mesmo tamanho que a Europa por conta própria e opera uma liga e competições nacionais. A combinação de jogos e viagens não é ideal em termos de desenvolvimento físico e níveis de desempenho. Após a eliminação do Brasil na Copa do Mundo de 2022, Tite, que estava no comando desde 2018, renunciou assim como prometeu, independentemente do desempenho do Brasil. Ramon Menezes, técnico sub-20 do Brasil, assumiu o comando dos próximos 3 jogos, que não correram conforme o planejado, com 2 derrotas. Em seguida, Fernando Diniz foi nomeado. Quaisquer perguntas sobre o Brasil adotar um estilo mais posicional ou europeu foram silenciadas com a nomeação de Diniz. Durante o curto período no Fluminense, sua equipe adotou o relacionamento e um estilo de futebol zinga em sua forma mais pura, vencendo o Campeonato Carioca e a Libertadores, além de subir do 7º para o 3º lugar no Brasileirão no processo. No entanto, a nomeação de Diniz não é definitiva. A CBF objetou e ele está sendo chamado de treinador interino, afirmando que ele é uma nomeação em tempo integral, supervisionando uma fase de transição.
No entanto, ele assinou apenas um contrato de 1 ano, que terminará antes da Copa América de 2024 e ainda está empregado pelo Fluminense, conciliando ambos os cargos ao mesmo tempo. Carlo Ancelotti tem sido há muito tempo apontado como a escolha de longo prazo do Brasil a partir de 2024 e como o homem que levará o Brasil à Copa do Mundo de 2026. Mas esse sonho se encerrou quando o mesmo renovou seu contrato com o Real Madrid. O futebol brasileiro enfrenta uma crise de identidade, caos doméstico, fuga de capitais, uma dependência excessiva de uma superestrela envelhecida sem substitutos óbvios, falta de concorrência continental, uma federação brasileira gananciosa e rotineiramente incompetente, e incerteza gerencial. Apesar de tudo isso, ainda são uma das melhores seleções nacionais do mundo. Este não é o momento mais glorioso para o futebol brasileiro de forma alguma, nem nas últimas 2 décadas, mas é apenas uma crise pelos padrões ridículos que o futebol brasileiro estabelece para si mesmo. De certa forma, esta comparação não será popular. O futebol brasileiro parece um pouco com o futebol inglês. Todas as peças estão lá, eles ainda têm grandes jogadores, mas falta identidade e crença, e há uma expectativa ou mesmo arrogância nas competições que deixa a nação com a cara no chão. O Brasil está em uma situação muito melhor do que a Inglaterra estava em seu ponto mais baixo, mas as expectativas são ainda maiores. E quanto mais o tempo passa à espera dessa sexta estrela, mais intensa será a carga. Com isso, eu encerro o vídeo de hoje, mas muito obrigado a todos por assistirem. Vocês conhecem a história de Jude Bellingham? Eu vou deixar um vídeo explicativo sobre como ele se tornou esse ótimo jogador. Espero que tenham gostado, pois esse vídeo deu muito trabalho para ser feito, e a única coisa que eu peço é que vocês cliquem no botão de gostei, deixem suas opiniões abaixo nos comentários e, claro, certifiquem-se de estar inscritos e com as notificações ativadas. Até o próximo vídeo, um grande abraço.